Diga lá, França. Ciro compara Lula a Biden e leva a invertida de Regina Souza. Troféu Babão. Então, Ari, Explica pra gente primeiro o que foi que o Ciro postou nas redes sociais dele. tem inclusive aí o print da publicação do senador e presidente nacional do Progressistas, Ciro Nogueira, em que ele diz que o tempo de Lula já passou. Ele fala o seguinte: presidente Biden da Silva, o Brasil não é a faixa de Gaza. Sua perda de contato com a realidade só aumenta. Como disse o New York Times sobre o outro Biden, seu tempo passou. Cada vez que fala, presidente Biden da Silva, como outro, o Brasil se espanta e não reconhece quem um dia você foi. Foi essa a publicação do Ciro Nogueira que motivou uma reação da ex-vice-governadora, atual secretária da SASC, Regina Souza, que além disso tudo, Ari, é uma das petistas históricas que participou ativamente da montagem do PT no estado do Piauí. E foi uma declaração dura da Regina Souza, tem aí. Se tivesse havido o troféu Babão nos governos Lula e Dilma, ele teria ganho todos, de tanto que beijava a mão da Dilma e abraçava o presidente Lula. Dava cotovelada para se posicionar com papagaio de pirata nas fotos. E tem seus pupilos no governo. Essa postagem inspira nojo. Foi o que disse a Regina. A ex-governadora Regina Souza não é de se manifestar publicamente e não é de se manifestar nesse tom. Então ela ficou realmente chateada, chamou de papagaio de pirata e disse que ele tem gente no governo Lula. João. Na verdade, eu acho que o Ciro devia manter a postura que ele sempre teve nos outros governos, de neutralidade, porque essa questão dele se posicionar como o mais bolsonarista dos bolsonaristas não combina com ele, até porque ele participou de todos os governos. Do PT, né? Do PT. Então, é meio complicado. E outra coisa, soa feio quando você ocupava cargo, quando você fazia aqueles elogios, a pessoa deixou de existir, a pessoa mudou tanto assim, a pessoa morreu. Não, a pessoa continua sendo a mesma. O que mudou? Quem mudou foi você. E no caso dele é simples. É a falta de uma sinecura, né, meu amigo? Quando o cara não pode ficar apeado do governo, que fica já irritado. E sem contar que ele não sinecura, porque não aceitaram o nome dele, né? Ele botou um Fufuca lá e mais uma penca de babões. Porque vem me dizer que um cara que esculhambava o Lula e assume agora o cargo de ministro e agora elogia o presidente, não é um babão? O assim deputado André Fufuca, você está falando? Isso. Ministro dos Esportes, né? Isso, que esculhambava o Lula de todos os termos que se pode usar, que o próprio Ciro usa, o André Fufuca usava. Agora é ministro. Aí vamos dizer, o cara agora tece um rosário de elogios ao presidente Lula, o ministro. Ministro André Fufuca, né? Tem que elogiar, é o presidente dele. Esse aí não é babão, não? Tem que elogiar, o presidente Não, mas dele... não é um babão, não? Vamos lá, Poliana. Primeiro, a informação é que lá em Caracol, dessa reunião aí saiu uma candidatura única no município. Ramilhete, prefeito, e Valéria do Nilson de vice. Olha aí, França, você que gosta de noticiar no seu blog candidaturas únicas, você noticiou o prefeito de Barra Dura, Eloy Portela, o mais idoso a disputar essas eleições com 86 anos, né, pelo PSD. Se ele for reeleito, quando ele terminar o mandato, terá 90 anos. França. 90 anos. Muito bem, então tá aí, candidatura única. Muito obrigado à informação do deputado Hélio Rodrigues. Apoliana, esse movimento do Ciro, essa briga com a Regina, esses ataques ao Lula, faz parte da estratégia do Ciro de se viabilizar como vice da chapa bolsonarista? Ele está querendo chamar a atenção do eleitorado mais à direita, dessa extrema direita. Até agora, eu acho que não colou muito, né? Porque tem sido uma estratégia muito mais verborrágica do que uma crítica mais contundente aos problemas do governo Lula, problemas que existem, mas o senador, pela forma com que ele se comunica, o discurso dele acaba se perdendo e fica muito frágil. Tanto é que a Regina conseguiu essa brecha para fazer essas críticas ao senador. Inclusive, eu estou acabando de ver aqui o presidente Lula, que faz um evento na Bahia, ele convocando justamente a sua base
na Câmara dos Deputados para rebater esse tipo de coisa. Porque ainda o governo não encontrou uma fórmula para lidar com esses ataques que são mais venais, aquele ataque mais do fígado, aquele ataque mais linha baixa. Então, o que o Lula está dizendo? Olha, quem nos critica, não ele usou esse termo, não vale a titica de cachorro. E ele disse que essa base precisa ir à tribuna da Câmara, rebater esse tipo de declaração. E hoje a gente não vê de forma muito contundente essa base do Lula fazer isso no Congresso Nacional. É muito tímida e quem faz não sabe como fazer de forma estratégica, de forma inteligente. Acaba que o Lula fica sendo o único ator e tendo que se desgastar se queimando de todas as formas. O que chama atenção aí, o que chama mais atenção, sabe o que é? É que o senador faz todo esse discurso e o partido dele, muitas vezes, ele mesmo, vota quase tudo com o governo. Lá na hora do pega pra capar, da votação as indicações dele votam. Os temas mais complexos, não aqui por uma questão do país, quer dizer, é um discurso que não cola, né? Então, Ari, na verdade, é muita verborragia e pouca ação prática. Porque a bancada do partido dele vota em peso os temas de interesse do governo. Vota em peso. João, ele dizia, ele inclusive chegou a dizer que votaria para fora do partido. Tem muito conteúdo hoje. Vamos lá. Marta, quero ouvir a sua opinião. Antes, o deputado Hélio Rodrigues Ari é Ranilete. Então, candidatura única em Caracol, porque o prefeito atual, Gilcinho, se uniu com o Nilson, candidatura única com Ranilete. Muito bem. Marta Santos, briga... Ciro Nogueira, ex-governadora Regina Souza, Ciro aí nas redes sociais atacando sempre o presidente Lula. Sua análise. Ari, eu acho que não teria problema nenhum um político mudar de lado se ele não tivesse o teto de vidro como tem o senador Ciro Nogueira. Eu acho que é normal que todo mundo mude de opinião pelo menos uma vez na vida. Uma vez ou outra. Só que no caso dele, isso já aconteceu tantas vezes que eu acho que ele perdeu totalmente a moral para falar sobre qualquer outra pessoa. Criticar qualquer outra pessoa, criticar qualquer outro político da forma como ele vem criticando. Então, eu acho que eu nunca tinha visto a ex-governadora Regina Souza tão pistola como ela foi, mas eu acho que ela foi pontual e cirúrgica. Acho que a resposta dela foi a nível do que foi a publicação do senador Ciro. Então, assim, você pode sim criticar, você pode sim mudar de lado, mas você primeiro tem que analisar suas próprias ações para ver se você tem moral para fazer aquela crítica e moral para falar aquilo que você está falando, porque eu acho que esse não é o caso do senador Ciro. Muito bem. Diga lá, minha querida. Vou citar o próprio Ciro, na posse dele na Casa Civil. Sim. Não há problema em mudar de opinião, desde que seja para melhor. Ele diz que mudar de opinião não é contradição, desde que seja para melhor. O problema é que ele já foi para melhor, para pior, para melhor, para pior, para melhor, para pior, para melhor, para pior. Vamos lá. Eu acho que ele faltou um... Está chegando o maior carnaval fora de época da região, que é o Perifolia 2024. O João não quer que entre as manchetes de vocês, vocês já notaram, tá danado, o Amadeu. É porque, João, eles apuraram as manchetes, deu trabalho para eles. Aí se a gente fica num só tema... Eu desrespeito os meus colegas que passaram a manhã apurando as notícias. Você não quer só manchete, não, do Jorge Lopes? Pois a gente precisa seguir com o programa. Sei que você entende. Perifolia 2024, de 18 a 21 de julho, na Avenida Raimundo Holanda Sobrinho. Piripiri será palco de grandes atrações. Olha só os nomes. Wesley Safadão, Parangolé, o polêmico, que o Amadeu disse que não sabia quem era, mas agora sabe, Avnevine Álvaro Neto, Vitor Amaral e Bruno Shinoda. E faz sucesso, Bruno Shinoda. Você não vai ficar de fora dessa. É 18 a 21 deste mês de julho, mês que começa hoje. Adquira logo o seu abadá, ou então o seu camarote. Tem vários pontos de venda. Quer os detalhes?